Começando aqui, Graphic Cine Animações, de um jeito um tanto tardio, mas não vou aqui embromar com a defasagem. Finalmente vim aqui falar sobre X-Men 97, a não aguardada continuação, por assim dizer, não da minha parte, da animação dos X-Men que foi lançada em 1992, que teve 5 temporadas até 1997, que para quem já assistiu sabe que terminou de um jeito tristonho até, que isso é enfatizado numa recapitulação do último episódio exibido nos trailers de divulgação dessa série. Estou orgulhoso de todos vocês, meus X-Men. É claro que pega aquela formação da época que tinha se tornado muito popular pela explosão da modalidade, moda ou estilo da então vindoura Era Image, que no caso os X-Men estavam muito populares graças também ao desenhista Jim Lee. Mesmo que eu seja um leitor de X-Men desde os 12 anos e eu tenha assistido essa animação principalmente na Rede Globo, talvez a única emissora de TV aberta que tenha exibido, já que eu nunca tive TV a cabo até então, eu achava legal até. Não era um fã da animação, não ficava assim fazendo comparações, e muitas das sagas famosas já tinham sido adaptadas daquele jeito, já que foi criado como um desenho para as manhãs de sábado, então não poderia haver cenas agressivas ou apelativas, tipo Wolverine pilotando sua moto sem capacete, fumando charutos e ferindo pessoas. E nem mesmo havia presença de sangue. Até tem um diferencial, por assim dizer, o traço e o jeito da animação, comparando com a daquela época, mesmo tendo produção do Kevin Feige, Victoria Alonso. Quem criou essa continuação foi então o principal roteirista da série, Bo DeMaio, que até preparou mais episódios para a segunda temporada, que até gerou uma dúvida se será chamada de X-Men 97, segunda temporada, ou X-Men 98. Sei lá. Embora tenha alguns episódios que realmente adaptaram certas sagas, incluindo aquela que comecei a acompanhar X-Men desde então, de uma forma bem resumida, e outras mais assim, sendo plantadas para serem a principal trama da temporada. Vemos aqui, mesmo com a partida do Professor Xavier, que muitos acreditam que ele se foi depois de um atentado no último episódio da temporada anterior, de anos atrás, mas na verdade sabe que ele foi levado pela Lilandra, a Imperatriz do Império Shi'ar, para se tratar e talvez voltar à Terra, ou não. Vemos aqui o retorno dos Amigos da Humanidade, que são um grupo de antimutantes que, nesse caso, sequestraram um jovem chamado Roberto da Costa, que para quem leu os quadrinhos dos X-Men e dos Novos Mutantes sabe que ele é o brasileiro Mancha Solar, que já apareceu até em X-Men Evolution, e ele é resgatado por alguns integrantes do X-Men, tipo Bishop, Tempestade e Ciclope, que olha que aqui, parabéns, hein? Mostraram que o líder de campo dos X-Men não é só um bobalhão que dita ordens e dispara raio. Não fica devendo em combates corporais e utiliza até o próprio raio óptico como impulso. Temos aqui os demais integrantes, incluindo um que foi criado e depois incorporado nos X-títulos da Marvel, que é o Morpho. E aqui continua. Bom, não sei se tinha tanto naquela época, porque eu não assistia todos os episódios daquela fase, que ele tem uma espécie de parceria com o Wolverine, mais ou menos como nos quadrinhos tinha entre ele e o Noturno. E também temos aquela surpresa na trama, que, como eu falei, de uma saga resumida, aqui temos a aparição de uma Jean Grey grávida. Será que mostrei que ela é a mãe do Cable ou não? Para quem estava cansado ou estava se acostumado com o protagonismo do Wolverine nos filmes, aqui mostra que ele aparece menos, mas tem certo destaque. Até quando ele costuma ficar discutindo e questionando a liderança de Scott, com a ausência do professor. Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai, não cansa de dar sermão. Temos também
uma adaptação daquela época que, com a ausência do professor, quem assume a escola de alunos superdotados? Magneto. E a controvérsia é instaurada, que até também tem a adaptação de uma história lá, que é o julgamento de Magneto, que ele tinha que se apresentar a um congresso para que ele fosse julgado pelos crimes contra a humanidade. Outra sequência de luta muito bacana, além daquela do início, é uma que foi mostrada um tanto assim no trailer, que é o confronto dos X-Men num lugar deserto, distante, contra um exército de sentinelas comandados pelo Molde Mestre, que seria o sentinela que comanda os demais robôs. E aqui, ao contrário do que aconteceu nos quadrinhos, o criador desses robôs, o Bolivar Trask, continua vivo. E também Henry Peter Gage mostra-se como aliado do Trask, e nesta versão o então senador Robert Kelly tornou-se presidente dos Estados Unidos. E com linha direta para a Mansão Xavier. Eu achei muito bacana as sequências de luta, umas mais fluidas que outras, embora tenha gente que pode ter estranhado ou reclamado do estilo cel shading da animação, com aquelas sombras fortes e os lábios róseos quase contornados, mais ou menos como acontecia com as temporadas da série What If, só que a diferença é que aqui percebe-se um certo atravancamento nos movimentos, como se fossem as animações daquela época, e não aquele movimento que parecia personagens 3D com capa 2D, entendem? Saudações, inimigo meu! Posso apresentá-lo a uma mudança de paradigma? Às vezes os movimentos da BA estão bons, só que o que me causou estranhamento foi, como eu falei, das cores fortes, é que mesmo quando é durante a noite, parecem que nem acontece com certos animes atuais, que é muito luminoso. Personagens que têm o cabelo castanho, como o próprio Ciclope, ou até mesmo a Vampira, parecem que ficaram com os cabelos com um tom que lembra um barro vermelho. Então faltou um certo cuidado no peso das sombras. Acho que a iluminação em certos ambientes, mas... Não, eu me rendo. Não. Segue, sim, com as suas adaptações de certas histórias, como aqui também tem o envolvimento do Magneto geneticista chamado Senhor Sinistro, sendo um dos principais inimigos dessa temporada. Mostra que aquela Jean grávida, na verdade, em algum momento que a gente não viu, era uma substituta, um clone da Jean, que foi criada por ele. Assim como temos, como eu já acabei de falar sobre julgamento do Magneto, também tem aquela fase em que a Tempestade acabou perdendo os poderes, recebendo a ajuda do Forge, que é o mutante indígena, capaz de inventar qualquer aparelho, sendo esse seu dom mutante. O nascimento do Nathan Summers, que foi através do clone da Jean, que acabou se rebelando contra os demais, e tem o resgate da verdadeira Jean, um entrosamento entre a Jubileu e o Roberto, que dessa vez ele acaba sendo uma espécie de representação jovem, já que ela não seria mais tão jovem assim, como mostra um certo episódio que eu até achei estranho. Foi como se fosse 2 mini episódios grudados entre si, que um é aquele que tem o aniversário da Jubileu de uma forma bem diferente, e o confronto com o adversário que mais parece o Rei das Sombras, de origem mais mística, que tem um embate entre ele, a Ororo e o Forge. Também tem o Morpho, que mostra-se muito ativo, até para usar seus poderes metamórficos para se transformar em outros heróis ou vilões quando entra em ação. É claro que, por ser continuação daquela animação, vários atores e atrizes do desenho foram convidados, com exceção daqueles que já faleceram, como quem fazia a voz do Ciclope, que era o Norm Spencer, e o David Hamblin, que era o ator de voz do Magneto. E na parte nacional, até que a escolha de vozes foi bem equilibrada. Chamaram quem tinha dublado a animação, ainda está vivo, é claro, com certas substituições evidentes, é claro, como
o Márcio Simões fazendo o Professor Xavier, como ele interpretou em X-Men Evolution. Vocês foram meus primeiros alunos. Minha família. Da mesma forma que o Luiz Fire Mota, já que o Isaac Bardavi faleceu. Eu sugiro pular a parte de deter e mandar o Trask de volta para a ONU em pedacinhos. E outros foram substituídos, até por questão que talvez ou não quiseram participar, ou foram reprovadas no teste, como aconteceu com a Fernanda Baroni, o que causou certa controvérsia. Até, por outro lado, eu achei injusto que ela foi reprovada e substituída pela Priscila Conception, que eu achei a voz dela um tanto esquisita. Mas nada contra ela, sabe? Entendam. Mas já passou. Foi decidido. Depois do julgamento do Magneto, ele resolve se instalar em Genosha, aquela ilha onde mutantes eram escravizados, para ser uma pátria e abrigo a mutantes desamparados. E é aí que tem um outro lance, tirando o possível triângulo entre ele, a Vampira e o Gambit. Aparece lá um sentinela gigante que foi apelidado de Sentinela Godzilla, que tem 3 cabeças, arma um maior massacre. E isso tem consequências graves até dentro da equipe. Eu achei curioso que o som dos disparos do Sentinela lembram até um pouco disparos de laser que eu escutava em desenhos da Hanna-Barbera, tipo Space Ghost. Outro inimigo de uma saga bem importante, embora muita gente, principalmente quem já leu a saga da Fênix e talvez a saga Inferno, não curta tanto, ou talvez tenha até curtido assim, foi a saga Tolerância Zero, onde aparece o tal do Bastion, que é quem arma uma cruzada antimutante usando um exército de supra-sentinelas, que são pessoas infectadas para serem máquinas caçadoras e assassinas de mutantes, que são confrontados, por exemplo, pelo Noturno, que apareceu desde o episódio em Genosha e mostra até a sua destreza em esgrima. E lembra que eu falei que antes Wolverine não podia fazer certas coisas? Pois bem, aqui nessa série tem agressão física, como eu falei da sequência de luta do Ciclope, e lá no Congresso, no episódio do julgamento do Magneto, ele é espancado por um dos integrantes dos Amigos da Humanidade, que se torna o Executor X. Wolverine aparece com um charuto, ou seria um cigarro mais fino, não sei. Ele usa suas garras contra os Super Sentinelas, só que com o diferencial que não tem presença de sangue, por assim dizer, mas também o reforço de Cable, que sabe muito bem quem é. Os últimos 3 episódios dessa temporada são interligadas e levam o nome da saga em questão, que é Tolerância Zero. E diferente dos quadrinhos, o Sinistro é aliado do Bastion. E também tem uma certa adaptação naquele arco do Atrações Fatais, que nessa versão os X-Men se dividiram em 2 grupos para atacar o Sinistro em terra, e o pessoal, incluindo o Wolverine, foram até o asteroide M, que foi reativado num confronto direto, e é nessa parte que tem a famigerada cena recriada em que o Magneto, possesso da cara e da vida, arranca o adamantium do Wolverine. E a temporada termina com um gancho que mostram os X-Men separados após sua vitória. Às vezes a aparição de outros personagens da Marvel, como tivemos o Capitão América, Doutor Destino, Tropa Alpha, que até, se não me engano, teve até o Demolidor, Psylocke. Apareceram os Morlocks lá em Genosha. Eu posso ter parecido meio dispersivo, mas eu não quis ser tão spoilerento, sabe? Mas eu posso dizer que essa série vale a pena conferida, mesmo porque não seja um X-Fan. Foi uma surpresa até, e vamos ver o que aguarda a segunda temporada, após a controvérsia envolvendo o Bodemail e a Disney, que causou a sua demissão. Será que teremos mais tarde uma terceira temporada? Vamos ver, né? E olha, eu tô até pensando, já que eu falei em X-Men, nesse revival, em forma de continuação, em falar sobre o que eu queria ter dito no Visão Videocast, que eu tinha feito com meu irmão, a respeito de várias versões dos X-Men, e a gente não abordou sobre os mutantes em videogames. É um assunto bem bacana,
que pensei em fazer. Será que sai? Vamos ver. Xavier confiou a mim o sonho dele. Tudo que ele construiu. E era isso. Podem deixar nos comentários se já assistiram, se gostaram, se acharam uma palhaçada ou não. Uma curtida básica para o canal. Podem compartilhar em suas redes sociais. E para quem já não fez, venha e se inscreva. Até mais! Fique de olho nos próximos episódios.